Então, bom dia a todos, boas-vindas ao nosso culto. Mais uma vez, nós somos lembrados que Deus é gracioso para conosco, pelo fato de nos conceder esta oportunidade, esse privilégio de cultuar o Senhor, de nos reunirmos juntamente com os irmãos através desse meio, dessa tecnologia. Isso é algo que nós devemos sempre lembrar, que é pela bondade do Senhor. É tão bom poder estar com vocês, mesmo que seja por uma tela, vendo o rosto de cada um. Nós estamos com saudades, vontade de dar aquele abraço apertado em todo mundo. Mas, por hora, nós nos contentamos e nos alegramos com o que temos no momento. E isso tudo vem de Deus. Eu quero dar boas-vindas a todos e espero que nesse momento de culto ao Senhor, nós não nos esqueçamos que estamos em culto ao Senhor, em comunidade. Ainda que você não está em um local fechado, com cadeiras, com alto-falantes, como nós temos o costume de nos reunirmos, mas nós estamos aqui, cada um no seu lar, com o seu grupo, para lembrar que o Senhor é Deus e para cultuarmos ao nosso Deus. Eu sei que as distrações, elas no nosso ambiente do lar é muito fácil, é muito atraente, mas eu peço a vocês que foquem a sua mente, seu coração nesse momento, prestando atenção, porque por esse meio isso exige de nós um pouco mais de concentração. Então eu peço a todos vocês que guardem a sua mente, guardem o seu coração e não se esqueça que você está agora cultuando ao nosso Deus. Eu quero pedir a você que preste seus olhos nesse momento. Vamos invocar ao Senhor, orar, pedir ao Senhor que durante esse momento Ele cuide da nossa alma, cuide do nosso espírito, nos ajudando a nos mantermos focados e para que os nossos corações se abram nesse momento para ouvirmos a palavra do Senhor, para cantarmos com o coração ao Senhor. Então feche seus olhos, oremos ao Senhor. Queremos pedir ao Senhor que nos abençoe no decorrer desta reunião, que cresçamos, que sejamos edificados, que realizemos um culto de adoração ao Senhor com o nosso próprio coração, com alegria, com a nossa própria alma, nos lembrando que tudo isso é dádiva do Senhor. Queremos também, Senhor, agradecer, porque hoje o mundo para celebrar a Páscoa, e nós também celebramos a Páscoa, porque nós sabemos que o Senhor é a nossa Páscoa. O Senhor é o verdadeiro Cordeiro que foi imolado no madeiro, que teve o seu precioso sangue derramado naquela cruz para nos salvar, para nos redimir, para nos purificar, e é por conta desse precioso sangue que nós estamos aqui reunidos. Senhor, nós somos irmãos de vários pensamentos, várias ideias, irmãos de gostos diferentes, mas todos nós podemos ser unidos num só corpo, porque todos nós, independente dos nossos pensamentos e ideias, fomos comprados pelo mesmo precioso Senhor, e fomos inseridos na mesma família. E dito isso, Senhor, eu quero te agradecer, porque certo de que nenhum de nós merecíamos ser enxertados, Senhor, nessa família, ser adotados pelo Senhor, mas o Senhor graciosamente, naquela cruz, como um cordeiro, foi imolado para que pudéssemos ser salvos e, como consequência natural disso, sermos adotados pelo Senhor e nos tornarmos membros da mesma família. Nossa família está aqui, desfragmentada, separada um dos outros, mas, porém, podemos estar unidos com o Senhor, porque o Senhor está junto com todos nós nesse momento. Eu peço ao Senhor que aquiete o nosso coração, aquiete a nossa alma nesse momento, aquiete, Senhor, o nosso espírito, e peço ao Senhor que as nossas preocupações nesse momento sejam deixadas de lado. Nos ajude, Senhor, a nos esquecer da pandemia, a nos esquecer das lutas que cercam os nossos trabalhos, as preocupações em relação ao nosso emprego nesse momento. Nos ajude a tão somente olhar para o Senhor, a nossa viva e única esperança. Peço, Senhor, pela vida do pastor Carlos, que trará a mensagem para nós nessa manhã mais uma vez. Peço, Senhor, que use a vida dele para falar o nosso coração, para falar a nossa alma. Peço que o Senhor também, pelo Rogério, que conduzirá o louvor nesse instante, nesse começo do culto conosco. Peço, Senhor, que não haja nenhuma interrupção na nossa transmissão, para que, de alguma forma, a nossa concentração não seja afetada.
Eu peço que também, Senhor, pela vida daqueles que, por alguma razão, não puderam se reunir, não puderam estar conosco nesse momento de culto ao Senhor. Nós estamos certos de que, no final desse culto, sairemos muito enriquecidos pela tua palavra, com um coração transbordante de alegria, porque o Senhor está presente no nosso meio. Nós te agradecemos. Nosso irmão Rogério agora, estou liberando o microfone dele, ele vai nos conduzir nesse momento. Cadê, tio? Bastante gente hoje ativar. Então vamos louvar juntos ao Senhor, agradecer a Ele, né, como o Cláudio orou agora, o privilégio de estarmos aqui reunidos e de uma forma, né, cada um aí nos seus lares, mas aqui virtualmente, e damos graças ao Senhor por isso. Eu mandei a letra das músicas aí no grupo, então se atentem aí à letra. Vamos começar louvando ao Senhor com a música Vim para Adorar-te, né? E peço aos irmãos que se atentem aí no final da letra, né? Nós mudamos um trecho, que essa música é bem conhecida, mas nós mudamos um pedaço de um trecho que diz que nós não conseguimos compreender, né, esse sacrifício de Cristo que foi feito na cruz por nós. E hoje, né, como o Glauber orou, celebrando a Páscoa, nós aqui reunidos celebramos esse sacrifício que Cristo fez por nós na cruz e damos graças a Ele. E por isso nós estamos aqui alegres e dizemos, vim para adorar-te, Senhor. Então vamos louvar juntos ao Senhor. Todos com a letra, vamos cantar juntos. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jamais compreenderei o preço dos meus pecados lá na cruz. Jamais compreenderei o preço dos meus pecados lá na cruz. Jamais compreenderei
os meus pecados lá na vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Agora nosso irmão Felipe. Bom dia, irmãos. Estão me ouvindo? Dá para ouvir bem minha voz ou preciso falar mais alto? Tá bom? Bom dia a todos, então, graça e paz. A leitura bíblica hoje fica por eu fazer, então eu gostaria de um pouco da atenção dos irmãos para a nossa leitura bíblica de hoje. Então eu peço que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias no livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6, abram suas Bíblias. É apenas um verso que nós iremos ler. O versículo ainda eu não vou dizer, mas deixa aberto em João, capítulo 6. Todos encontraram? Todos nós sabemos aqui que nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus. E até que a gente até que a gente tenha esse relacionamento, a gente vai sempre ter um vazio ou uma lacuna no nosso coração. E não é de hoje que muitas pessoas famosas, até mesmo pessoas ricas, elas descrevem no fim de sua vida esse vazio profundo que elas têm na alma por não ter esse relacionamento com Deus. Aos olhos delas, elas não conseguem perceber isso, mas para nós que somos cristãos, é bem óbvio isso, pois nós experimentamos a vida eterna e experimentamos o perdão divino. Então, nós sabemos que esse relacionamento com Deus preenche toda essa lacuna que a gente tem no nosso viver. E até mesmo os relacionamentos mais humanos, ou seja, de pai e filho, marido e esposa, ou uma família totalmente bem entrosada, no qual não há brigas, esse relacionamento ele não é suficiente para satisfazer essa lacuna na nossa vida, no nosso coração, ou no nosso interior, seja lá o que você tiver em mente. Somente aí na sua Bíblia vai estar dizendo que somente Jesus, ele somente é ele quem pode satisfazer essa lacuna. Então, no livro de João, capítulo 6, verso 35, os irmãos atentem para o verso 35, está dizendo o seguinte, que o trabalho é o pão da vida, certo? O dinheiro é o pão da vida? Não. Está dizendo que Jesus mesmo está dizendo, eu sou o pão da vida, no livro de João, capítulo 6, verso 35, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então, até que a gente tenha esse relacionamento com Jesus, essa lacuna fica vazia. E Jesus, ele é capaz de satisfazer 3 pontos de nossas vidas. A primeira delas é que Jesus, ele satisfaz a nossa fome de vida após a morte. A maioria das pessoas aqui, ninguém quer morrer. Nós desejamos sobreviver após a morte e somente Jesus Cristo é que encontramos a vida eterna. E na Bíblia vai ter vários versos que vai falar que é através de Cristo que temos a vida eterna. Então ele satisfaz a nossa vida eterna.
a fome de vida após a morte. Ele também vai satisfazer a nossa fome de significado de vida após a morte. Somente esse relacionamento com o Criador, com o nosso Deus, que encontramos um verdadeiro e propósito de vida. Muitas outras religiões não vão apresentar um propósito de vida para vocês, mas o cristianismo em si, ele traz esse propósito de vida. E também, uma outra coisa, que é a terceira, ele satisfaz a nossa fome de perdão. Se nós formos honestos uns com os outros aqui, teríamos que admitir que muitas das vezes nós sabemos que fazemos coisas que estão erradas. E por sua morte na cruz, Jesus tornou isso possível, dizendo para que sejamos perdoados e trazidos de volta a um relacionamento com Deus. Somente na morte de cruz, na cruz de Cristo, que nós temos esse perdão. E agora, mais uma vez, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias novamente lá. Só que no livro de Jeremias, vamos abrir a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 34. E eu gostaria de ler para os irmãos uma promessa de Deus escrita por Charles Haddon Spurgeon. Ele escreveu a respeito desse verso, então eu vou ler para os irmãos essa promessa que ele encontrou nesse versículo, Jeremias 31, 34. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele nunca mais se lembrará, é o título dessa promessa. Quando conhecemos o Senhor, recebemos o perdão de nossos pecados. Nós conhecemos como Deus da graça, que esquece os nossos pecados. Que grande regozijo esta descoberta traz aos nossos corações. Quão divinamente essa promessa foi proferida. O Senhor promete nunca mais lembrar de nossos pecados. Deus pode esquecer-se? Ele disse que o fará. E está falando sério isso. Deus haverá de considerar-nos como se nunca tivéssemos pecado. A grande expiação removeu tão eficazmente todo o pecado que na mente de Deus o pecado não existe mais. O crente agora está em Cristo Jesus, tão aceito quanto Adão em seu estado de inocência. Sim, e mais do que isso, pois o crente está vestido com a justiça divina, e a justiça de Adão era apenas uma justiça humana. O grande Senhor nunca mais se lembrará de nossos pecados a fim de puni-los ou de nos amar um pouco menos por causa desses pecados. Assim como uma dívida após ser paga deixa de ser uma dívida, assim também o Senhor realiza uma eliminação completa da iniquidade de seu povo. Essa é a promessa que nós temos aqui em Jeremias 31, 34. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a nossa meditação. Nós meditamos um pouco sobre o nosso relacionamento com Deus, aquilo que Cristo preenche em nosso coração, lembrando que Ele é o nosso pão da vida, é Ele quem nos dá o sentido de viver, é Ele quem restitui todo esse relacionamento que nós nascemos para ter com Deus, mas não temos até que em Cristo nós possamos crer. Que Deus abençoe os irmãos e nós vamos louvar a Deus agora com mais um louvor que ficará por conta do nosso irmão Rogério.